Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltados para a resolução de questões da prova do OAB. Isso aí, pessoal, o 38º exame de ordem. Mas antes de mais nada, eu peço para que você acione o sino de notificações, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo aqui no nosso canal. É isso aí, pessoal. Peço também que vocês dêem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também recebam essas questões da prova da OAB, todo o conteúdo ligado a direito do trabalho e a processo do trabalho. Como eu disse para vocês, hoje, pessoal, eu vou conversar sobre a questão 73. E na questão 73, o enunciado, ele falava o seguinte: a Anne era uma diretora de uma empresa multinacional, ela recebia uma contraprestação pecuniária alta. Veja que no enunciado o examinador colocou contraprestação pecuniária, ele não colocou salário, ele não usou nem o termo remuneração. Foi até bacana com você quando ele colocou essa prestação pecuniária. Para quem percebeu, já estava mais ou menos colocado ali. Além disso, disse que a Anne, por ser diretora dessa multinacional, ela tinha vários benefícios, dentre outros, motorista particular e aluguel da sua residência. Continuou esse enunciado falando o seguinte: a Anne, uma vez que ela era diretora, ela não recebia, ela não fazia jus ao FGTS. E só que na Assembleia Geral, ela foi à Assembleia e fez o pleito de recebimento do FGTS. E o examinador da OAB gostaria de saber se ela faria jus ou não a esse pleito do FGTS, de percepção do FGTS. Essa questão, ela é muito simples, pessoal. Ela parece um pouco complexa. Ela foi, como eu disse nas outras aulas que nós conversamos, o examinador, ele tem partido para outra linha de raciocínio, ele tem feito outras perguntas. Na realidade, ele está saindo daquele básico, ele está saindo daquele padrão, até repetitivo muitas vezes. Por isso que muita gente foi reprovada na primeira fase dessa 38ª prova. Essa questão, ela não é uma questão tão absurda assim. Mas o que acontece? O que os alunos eles têm feito? É muito comum nas provas, isso prova de concurso também, e a prova do OAB não é diferente. O pessoal, ele estuda provas passadas. Eu estudei provas passadas e consegui passar dessa forma. É só isso? Não, não é só isso, mas ajuda. E eu lembro que na minha época de prova do OAB, era se você estudasse uma certa quantidade de provas e depois, ainda que você não passasse de primeira ou de segunda, chega uma hora que não tem para onde correr, você viu tudo. E no caso da OAB, é dessa mesma maneira. Se as pessoas pegarem as últimas 3, 4 provas ou 5 provas e estão estudando por ali, e a banca ela estava se utilizando daquele paradigma, era isso que acontecia e as pessoas passavam. Só que dessa vez não foi diferente. Ela começou a pegar algumas questões que não estavam nessas últimas provas aí, eles saíram um pouco daquele senso comum e é válido, faz parte. Ela tem um conteúdo programático
muito extenso e ela pode se valer desse conteúdo programático. E eu lembro que na época que eu estudava a prova da OAB, eu fiz um leque bem extenso. O curso que eu estudava abria pra caramba o meu leque de opções. E essa súmula aqui, 269 do TST, eu lembro, eu tenho certeza que eu estudei. Caiu? Não caiu. Mas foi como eu falei na época, é melhor pecar pelo excesso do que não estudar e cair. E é isso que está acontecendo com muita gente. Como o leque não estava tão extenso das últimas provas, dos últimos anos da FGV, ficava naquele centrinho ali comum. Agora não, ela está abrindo o leque e se prepare que ela vai abrir muito mais o leque ainda. O que você precisa entender dessa questão aqui? Primeiro, nós estamos falando de diretor. Diretor é cargo de confiança. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Mas dizer que diretor é cargo de confiança, ele ainda não resolve para nós aqui essa questão. Mas vamos primeiro chegar nessa conclusão do cargo de confiança. Só que o cargo de confiança, ele pode ser dividido, até como quando a professora Vólia Bonfim fala, em 3 grupos. Tem o cargo de confiança de responsabilidade nível 1, responsabilidade nível 2 e responsabilidade nível 3. E é aí que se enquadra o diretor e a diretora. A diretoria está nesse grupo 3. Quando você for estudar para a prova do OAB, leia o livro da professora Vólia e você vai ver isso. Grupo 3. E no caso ali, está informando para nós o seguinte: o diretor, ele é eleito pela Assembleia Geral e a partir do momento que ele é eleito diretor da empresa, o seu contrato de trabalho fica suspenso. Ora, pessoal, se o seu contrato de trabalho ele está suspenso, você conhece o Instituto da Suspensão do Contrato de Trabalho. Isso é muito importante. Você precisa saber a diferença de interrupção do contrato de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. Se ali no caso houve a suspensão do contrato de trabalho, os direitos inerentes àquele contrato de trabalho serão suspensos. Não haverá ali a obrigação de pagamento de salário, não haverá ali a obrigação do funcionário, entre aspas, trabalhar. Só que, lógico, nós estamos falando aqui do diretor. É óbvio que ele não vai parar de trabalhar. Mas por que eu falei desse exemplo de que na suspensão o funcionário ele vai parar de receber e, logicamente, a contraprestação do serviço? Ele não vai trabalhar ou vice-versa. Alguns benefícios que ele, porventura, tenha, ele vai deixar de usufruir desses benefícios, porque o contrato ele foi suspenso. É isso que eu estou falando para você. Eu estou mostrando aqui a base, a exegese, o início, para que nós entendamos como é que funciona a suspensão do contrato de trabalho. Agora que você entende a natureza do contrato de trabalho, que se suspende direitos e obrigações das partes ali do contrato, você vai falar, tudo bem, Gustavo, eu já entendi. Se fosse um funcionário que não fosse de cargo de confiança, ou até um funcionário de cargo de confiança, realmente, quando houvesse a suspensão do contrato de trabalho, não ia ter salário e não ia ter trabalho. Esse é o básico do show. Só que agora, nesse caso aqui, nós estamos falando de diretor. Nesse caso do diretor, realmente está tendo a suspensão do contrato de trabalho. Mas isso quer dizer que o cara não vai trabalhar, que a diretora não vai trabalhar? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Aqueles direitos, eles serão suspensos.
Mas o diretor, de forma autônoma, ele vai prestar o serviço. E ele vai receber uma bela contraprestação pela realização desse serviço. Foi isso que falou lá no enunciado, no início do enunciado, que a Anne recebia uma boa contraprestação pecuniária. Veja que eu estou tentando aqui botar você para raciocinar tanto o enunciado da questão como a prática, porque é isso que vai fazer diferença. Você tem que entender a prática do dia a dia, que a prova ela não te mostra. O livro ele não te mostra como é que funciona essa prática. Muitas vezes é até interessante que você esteja inserido ali. É você ver isso acontecer quando você trabalha numa empresa. Quando você trabalha na empresa, você percebe, você vê que aquela empresa tem a diretoria, tem o diretor. Aí você percebe, pô, o cara, um contrato de trabalho, você é advogado, estudante de direito, você fala, pô, o contrato de trabalho dele está suspenso. Mas ele trabalha. E ele trabalha bem e recebe bem. E veja aí, olha só a questão. Só que, uma vez que o contrato ele estava suspenso, os direitos trabalhistas, naquele momento, estão suspensos. Então, a Anne, realmente, ela não fazia jus à percepção do FGTS, do recolhimento do FGTS, com base no entendimento já pacificado na súmula 269 do TST. E ele fala lá, diretor de empresa, contrato suspenso. O TST já deixa claro na súmula 269 que o contrato de trabalho está suspenso. Ele já deixa claro também que enquanto aquele diretor estiver exercendo essa atividade na diretoria da empresa, o tempo de trabalho dele não será contado, né? Mas ele até coloca uma ressalva ali, salvo ocorra subordinação. Na prática, eu vou ser honesto para você, por mais que o cara seja diretor da empresa e o contrato de trabalho esteja suspenso e, logicamente, a subordinação não estaria presente ali, você, me diga, minha amiga e meu amigo, você do fundo do seu coração, você acha que o diretor da empresa não deve satisfação ao CEO da empresa? Você acha que o diretor da empresa não deve satisfação ao presidente, ao dono da empresa? É claro que ele deve satisfação e é claro que ainda haverá subordinação. Só que provavelmente essa subordinação, cá entre nós, ela é num outro nível. Essa que é a realidade. O nível de subordinação realmente mudou, mas não deixa de existir. Essa que é a verdade. E é lógico, essa subordinação, vamos ser honestos, ela deverá ser avaliada ali na Justiça do Trabalho, o nível dessa subordinação, se existia ou não, que no meu entendimento sempre vai existir, mas será avaliado talvez ali o nível de independência ou não inerente àquele diretor. Talvez seja mais fácil por esse caminho. Mas o que acontece? Fato é que, com base na súmula, a Anne, ela não tem direito ao FGTS. E é isso que você tem que entender, tanto o FGTS como todos os outros direitos. Mas o que o enunciado ele perguntava? Ela faz jus? E a resposta da nossa prova 1, questão 73, estava lá na letra B. E na letra B, o que a letra B, a resposta falava? Se a empresa quiser equiparar a diretora Anne a um funcionário, a empresa pode fazer isso e aí, consequentemente, a Anne, ainda que seja diretora, ela irá
a empresa poderá recolher o FGTS para ela. Aí ela vai receber o FGTS. Mas perceba aqui, como eu falei, vai depender da empresa. Se a empresa quiser por mera liberalidade, aí a empresa pode fornecer. Como a empresa, como qualquer empregador, por mera liberalidade, que não pode fornecer qualquer benefício que não seja previsto em lei. É essa que é a verdade. Muitas vezes a empresa paga ou oferece alguns benefícios ao empregado que não estão previstos em lei. E você sabe muito bem, se a lei não obriga o empregado a oferecer aquele benefício, ele provavelmente não vai oferecer. Agora, se esse empregador, ainda que não tenha a exigência legal, oferecer esse benefício, ele não pode mais tirar. E é isso que vai acontecer com a Anne aqui e com esse empregador. O examinador nem chegou nesse ponto. Mas se isso ocorrer numa próxima prova do OAB, numa segunda fase, por exemplo, por que não? Ou numa próxima prova, você vai precisar entender isso. Nesse caso da Anne, se a empresa quiser, por liberalidade, ela pode equiparar a diretora aos empregados e recolher o FGTS dela. Aí o enunciado futuramente pode falar assim: no entanto, um ano depois, a empresa entendeu que não seria mais conveniente o recolhimento do FGTS. A partir daí, a empresa não mais recolheu o FGTS, levando-se em conta que ela era diretora. Pode acontecer isso? Não pode acontecer, já que naquela época lá, um ano atrás, eles deram o FGTS para a Anne, eles não podem mais retirar. Não pode haver o que a gente chama no direito do trabalho, a supressão do direito. E aí, isso que eu estou fazendo aqui, já estou preparando você para as próximas provas que em algum momento, seja falando de diretoria ou qualquer outro assunto ligado nesse sentido, isso vai ser muito útil para você. Então não se esqueça, nessa questão da prova 1, da questão 73, era a letra B. Muito embora a Anne fosse diretora e ela não fizesse jus ao FGTS, a empresa poderia pagar por equiparação, letra B. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.